Fala galera, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns acontecimentos que ocorreram dentro da casa do programa Big Brother Brasil, BBB 21, principalmente em relação ao comportamento da participante e cantora Carol Conká com os outros participantes, que trouxeram à tona aí nas redes sociais a discussão sobre alguns crimes como a xenofobia, a injúria, a calúnia, a ameaça e também a tortura psicológica. Para isso eu separei 5 vídeos, 5 trechos que mostram esses acontecimentos e onde estão os possíveis crimes em relação a isso. Então vamos ao primeiro vídeo. Porque ela falou isso. Aí as pessoas dizem, não, mas é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, entendeu? É uma cidade muito reservadinha, tudo, por mais que eu sou artista e rodo o mundo, eu tenho os meus costumes. Você foi criada lá. Eu tenho muita educação para falar com as pessoas. Eu tenho meu jeito de brincalhão, eu brinco, mas reparem que eu não invado. Eu não passo sabe? Eu não fico, não desrespeito, não fico, eu não falo nem pegando nas pessoas. Não fico, sei que, eu acho estranho. Só que aí essa pessoa falou, não foi por mal. Então tá, porque eu já tava assim, tá com alguma coisa comigo. Sim. Sabe? Nesse vídeo nós vemos a participante Carol Conká proferindo uma fala xenofóbica em relação à participante Juliette, porque a Carol dá a entender que a boa educação está intimamente ligada às pessoas do Sul, às pessoas de Curitiba, enquanto que as pessoas do Nordeste, como a Juliette, possuem uma má educação, porque esse é o jeito delas falarem, enquanto as pessoas de Curitiba do Sul falam de maneira mais reservada, educada, os nordestinos falam dessa maneira que ela subentende que é mal educada. Eu entendo então que a participante Carol Conká incorreu num crime que está lá na Lei 7.716, no seu artigo 20, que diz assim: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é punido com a pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Então eu entendo que a participante Carol Conká, ao associar a má educação às pessoas do Nordeste, quis, de certa forma, dizer que a participante Juliette é assim por conta da sua procedência nacional. O próximo vídeo que eu separei mostra o comportamento e as atitudes da participante Carol em relação ao participante Lucas Penteado, que o próprio apresentador do programa falou que estava bastante preocupante. Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim. Tá falando comigo? Eu tô falando com você, tá bom? Obrigada. Isso. Calma aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Arrasou. Desculpa. Eu não sou obrigada. Não desculpa, vai cagar. Vá merda. Vai se fazer de louco lá pra fora, pede pra sair. Vai aprender na marra, na tortura. Já que a gente tá vivendo uma tortura, eu vou torturar também. Se tá sendo permitido torturar psicologicamente os participantes, eu vou torturar ele também. Porque a gente não veio aqui pra isso, entendeu? Tá confundindo. Aqui é BBB. Não é Big Baixaria. Não é clínica de reabilitação. Peça pra sair e vá se tratar. Peça pra sair e vá se tratar. Beleza? Eu tenho vontade de dar voadora e soco e murro nele. Não te... Eu fui cancelado. Você não olhe pra mim, cara. Você não olhe pra mim. Vira essa bosta dessa cara pra lá. Eu já fui... Isso. Respeita a mamacita. Eu não tenho que explodir. Que mulher não explodiria, não chamaria você de merda depois de você me desrespeitar em rede nacional. Que mulher não faria isso, gente? Na moral. Não só a mim, como todas nós. Então é muito fácil esse cara... idiota, manipulador, pegar e chamar uma pessoa como eu assim. Nesses vídeos nós vemos claramente a intenção da Carol em rebaixar, humilhar, constranger ou deixar o Lucas totalmente desconfortável em diversas situações ali dentro da casa. E quando ela chama ele de idiota e merda, eu entendo que restou caracterizado o crime de injúria, que está previsto lá no artigo 140 do Código Penal, que é quando a gente tenta injuriar alguém, ofender a dignidade de alguém, proferindo palavras que possam insultar. E quando a gente profere essas palavras, quando a gente ofende alguém em rede nacional, a pena desse crime é aumentada, porque o artigo 145 diz que se há algum meio ali que facilite a propagação ou divulgação desse crime, a pena deve ser aumentada. Então, a participante Carol cometeu o crime também de injúria, além do crime de xenofobia, aquele crime de preconceito que a gente estava falando antes. E o Lucas tem um prazo de 6 meses para dar queixa contra a Carol. Então, quando ele sair ali do programa, ele pode procurar uma delegacia de polícia, por exemplo, e dar queixa contra a Carol. A polícia, nesse caso, não pode investigar sozinha por conta, porque esse crime é o que a gente chama de crime de ação privada, ou seja, depende aí de uma provocação do próprio Lucas para que se possa dar início a alguma investigação. E por conta também desses vídeos, muitos participantes começaram a falar que a Carol estava cometendo tortura psicológica contra o Lucas. Mas apesar desses atos de violência psicológica, apesar desses atos totalmente humilhantes, abusivos e constrangedores, eu não entendo que restou configurado o crime de tortura psicológica que está previsto lá na Lei 9.455
5, porque o crime de tortura psicológica é uma coisa muito grave e ele exige que haja uma violência, ou seja, ele exige que a pessoa que está sendo torturada esteja primeiramente numa condição de submissa, né, esteja sob o controle do torturador, e exige que haja uma grave ameaça envolvida ou uma violência envolvida. E nesse caso ali no programa, a gente não vê que o Lucas está submetido a uma grave ameaça ou violência física mesmo da participante Carol. Então, o crime de tortura psicológica é um crime, assim, muito grave, né, que existem outros requisitos também, que nem precisa a gente falar aqui, mas eu não entendo e não tem nem como restar configurado o crime que está previsto lá na Lei 9.455. Porém, eu concordo que todos os atos cometidos aí pela participante Carol, né, que tentam humilhar e constranger, são totalmente reprováveis e ela pode sim sofrer um processo civil por todo o constrangimento e humilhação que o Lucas passou. Então, o Lucas pode ser indenizado por conta disso, mas a Carol não vai responder por nenhum crime, além da injúria, que eu já havia falado para vocês antes. Agora vamos analisar o próximo vídeo, onde a participante Carol profere algumas ameaças em relação ao Lucas. Vou ficar brava, eu não tenho dó desse Mas cara. Ele não tem dó da gente. Não. Ele deixa a gente fora do lugar. Ele fica olhando, baixinho. ele tá atuando, então beleza, então vamos jogar essa bosta, então. Vamos jogar essa merda, vamos Ele acha tretar. que ele é malandrão, né? Ele pensa que é acha que ele é malandrão. malandrão. Aqui eu não posso quebrar a cara dele, lá fora eu quebro, pronto. Nossa. Fez uma parada Eu que- falo pra ele, idiota. calha a boca, fuma essa merda desse cigarro. Ele Mamacita, achou- fala, vagabundo, senta. Eita. Falei, senta e cala a Ele boca. achou que ele ia ser na edição errada. Falei- Eu falei, você é um otário, você caiu no seu própria cilada. Sim que restou configurado o crime de ameaça, mas a gente tem que analisar algumas outras coisas. Primeiramente, como o Lucas não estava presente ali naquele contexto, como o Lucas não escutou essa ameaça proferida pela Carol, ele vai ter o prazo de 6 meses para fazer o que a gente chama de representar contra a Carol, que seria essa representação. Seria o Lucas ir até uma delegacia e dizer assim, eu quero processar a Carol pelo crime de ameaça. Porém, para que isso aconteça, ele tem que de fato ter se sentido ameaçado. Se ele não se sentiu ameaçado, não existe crime, porque apesar de ameaça se configurar mesmo quando a pessoa não tem a intenção de ameaçar, porque a ameaça é um crime formal que a gente chama, a vítima ali, o Lucas, ele tem que se sentir ameaçado. Se ele não se sentir ameaçado, não existe crime. E pelo que a gente viu depois, né, eles até fizeram as pazes, então dificilmente o Lucas se sentiu ameaçado naquela situação e dificilmente quando o Lucas assistir ou ficar sabendo que a Carol falou isso dele, ele vai se sentir ameaçado. Então, a participante Carol, em tese, cometeu o crime de ameaça, mas ele não vai restar configurado, no meu ver, porque o participante Lucas não vai se sentir ameaçado. E por fim, eu separei um vídeo, não da participante Carol, mas do participante Nego Dilson em relação a Lucas, onde ele insinua que em determinada situação o Lucas poderia ser um estuprador em potencial. E muita gente começou a se perguntar se isso configurou ou configura algum crime. Um monte de gente em volta, que tem um monte de câmera, que tem milhões de pessoas lá fora. Imagina ele sozinho com uma mina na rua, onde não tem ninguém pra coar uma mina, pra acudir. Se ele faz isso aqui dentro, Mano, não faz eu não quero insinuar nada, mas a gente já pode entender o que ele pode ser capaz de fazer, tá ligado? Existe um crime no nosso Código Penal que é o crime de calúnia. A calúnia é quando a gente imputa, quando a gente fala que alguém cometeu um crime. Então, essa insinuação de um crime, muita gente achou que tinha configurado o crime de calúnia, né? Que seria imputar um fato criminoso a alguém que sabe que é mentira. Mas, no meu ver, no meu entendimento, não é possível a configuração da calúnia, porque o crime de calúnia exige que seja um fato determinado. Então, para você caluniar alguém, você tem que falar assim que fulaninho matou uma pessoa no dia tal, em tal circunstância. É um fato totalmente determinado. E nesse vídeo a gente vê que o Nego Dilson fala de maneira muito genérica. Ele fala, se um dia o Lucas estiver andando numa rua, encontrar com uma menina, assim, não é nada muito concreto, não é uma coisa determinada. Então eu entendo que o crime de calúnia não está configurado nesse momento, até porque se tratava de uma insinuação. Quando a gente fala de uma calúnia, tem que ter sido, além de um fato determinado, um fato que já ocorreu. Por exemplo, você matou tal pessoa no dia tal, e não você vai matar uma pessoa. Porque isso é muito genérico, é muito abstrato, é muito amplo, e já existem decisões aí falando que o crime de calúnia, nesse sentido, não se configura quando é muito abstrato. Porém, outras pessoas podem analisar o vídeo e falar que, na verdade, ocorreu o crime de difamação, que é quando a gente ofende a honra de uma pessoa de uma maneira mais pública, né? Falando para muitas pessoas, ofendendo a honra objetiva dessa pessoa. Então talvez o crime de difamação tenha ocorrido e ele segue o mesmo rito, né, os mesmos moldes dos outros crimes que eu falei. O Lucas vai ter aí 6 meses para falar que ele quer processar o Nego Dilson, mas eu não entendo que há algum crime ali de fato. E para finalizar esse vídeo, a gente falou aqui sobre 3 crimes que são muito confundidos por aí, que é o crime de injúria, difamação e de calúnia. Esses 3 crimes são confundidos porque os 3 são crimes contra a honra, mas cada um quer dizer uma coisa e você tem que aprender essa diferença porque não é tão difícil
assim quanto parece. O crime de injúria acontece quando a gente quer ofender a honra de uma pessoa diretamente, ou seja, quando você xinga uma pessoa com o intuito de ofender a honra dela. Por exemplo, você é um idiota, você é um merda. Já o crime de difamação ocorre quando a gente imputa um fato ofensivo à reputação de alguma pessoa. Esse crime também vai estar ofendendo a honra da pessoa, mas a gente vai estar imputando um fato que é ofensivo à reputação daquela pessoa. Por exemplo, quando a gente fala para todo mundo em caráter público que uma pessoa é bandida. Ah, porque fulaninho é bandido, a gente fala isso na presença de muitas pessoas, a gente está imputando um fato à reputação daquela pessoa, ofendendo a honra objetiva que a gente chama dela. E por fim, o crime de calúnia é quando a gente acusa alguém falsamente, quando a gente imputa um fato criminoso a alguém, sabendo que aquilo lá é mentira. Então, quando a gente fala que alguém cometeu um crime, mesmo sabendo que é mentira, a gente está cometendo crime de calúnia. E como eu disse anteriormente, tem que ser alguma coisa muito determinada. Por exemplo, você roubou o dinheiro do caixa do mercado em tal dia. Você fez isso, isso e isso. Não pode ser uma alegação muito genérica, porque senão vai estar configurado o crime de difamação ou de injúria, mas não de calúnia. Então, quando alguém fala você é bandido, configura o crime de difamação ou de injúria, mas não o crime de calúnia. Agora, se alguém fala você roubou tal quantia do caixa do supermercado, está configurado o crime de calúnia se aquilo lá for mentira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo ou ir até o meu Instagram, que é @lucasportela, porque lá eu ajudo pessoas a entenderem melhor e exigirem seus direitos. Até o próximo vídeo.